tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Padre Márcio, da paróquia Nossa Senhora das Graças, Jucutuquara, Vitória, Espírito Santo, e este é o nosso podcast de orientação para o Retiro Quaresmal. Seguimos o Retiro Quaresmal 2025 das edições Loyola. Neste podcast, apresentaremos as reflexões e orientações para a vivência da segunda semana da Quaresma. Somos convidados nesta semana a contemplar a misericórdia de Deus e o consequente compromisso com o próximo. Se abrirá então em nossa contemplação o rosto de Deus, irradiado pela transfiguração de Cristo, que dá um fino acabamento à imagem do divino apresentada pelos profetas. O Deus misericordioso, bom e compassivo, que deseja salvar a todas as pessoas. Nesta semana, portanto, nós mergulharemos num caminho de reconciliação, contemplando a misericórdia divina. Reconheceremos que somos pecadores, necessitados desta misericórdia divina, mas, ao mesmo tempo, nós compreenderemos que somos pecadores perdoados. O amor de Deus supera nossos pecados e Ele insistentemente confia em cada um de nós. Somos então chamados a transbordar esta misericórdia recebida em cuidado com toda a criação. O Senhor nos convida a sermos então misericordiosos, transformar assim o perdão de Deus em compromisso concreto com a vida. Nesta semana, se ilumina a nossa identidade, a face divina e o rosto do outro, delineando assim a salvação que Jesus nos trouxe. Portanto, o grande convite desta semana, meus irmãos e minhas irmãs, é a reconciliação. Reconciliai-vos com Deus e com os irmãos e irmãs. E atenção para o pedido de graça desta semana. Senhor, que confia em nós, dá-nos conhecimento interno e afetivo de Sua misericórdia, que possamos ordenar nossa vida e nossas práticas para que evitemos todo o pecado e nos tornemos seus servidores e do próximo, cumprindo de coração seus mandamentos de amor. Vamos repetir mais uma vez esta graça na segunda semana da Quaresma. Senhor, que confia em nós, dá-nos conhecimento interno e afetivo de Sua misericórdia, que possamos ordenar nossa vida e nossas práticas para que evitemos todo o pecado e nos tornemos seus servidores e do próximo, cumprindo de coração seus mandamentos de amor. No domingo da segunda semana da Quaresma, somos convidados a subir a montanha com Jesus, meditando o Evangelho segundo São Lucas, do capítulo 9, versículo 28 a 36. E nesta montanha, nós contemplamos o rosto transfigurado do Senhor e somos convidados também a nos transfigurarmos, ou seja, a ampliar a nossa visão. Quando subimos uma montanha, nossa visão se amplia e entendemos que vivíamos apenas uma parte pequena da realidade. A visão que se pretende ampliar
é a nossa compreensão das realidades divinas para que nós também possamos traduzir e reconfigurar a nossa vida e as nossas relações a partir do que contemplamos. Jesus sobe a montanha e se transfigura diante dos discípulos, mostrando-lhes a sua glória. É Deus que revela que aquele que deve sofrer é, na verdade, o seu próprio Filho. Essa experiência deve conduzir os apóstolos e cada um de nós a fazer esta experiência com o verdadeiro Deus, porque Jesus se mostra que é o verdadeiro Deus, de modo que somos encorajados a continuar seguindo a nossa missão e podemos seguir confiantes que Deus transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. É um grande convite de repropormos uma visão positiva sobre a nossa humanidade enfraquecida e muitas vezes aprisionada pelo pecado. Se nós olharmos, meus irmãos e minhas irmãs, com a luz da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, reconheceremos na nossa condição humana as possibilidades e as condições que Deus nos oferece para transformar toda a nossa realidade segundo a sua vontade. Seguimos na segunda-feira da segunda semana da Quaresma, perseguindo este caminho para contemplarmos o rosto misericordioso de nosso Deus, que ao mesmo tempo nos convida ao compromisso de sermos misericordiosos uns com os outros. O Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 36 a 38, nos acompanha em nossa meditação. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Esta expressão é como que uma grande síntese do Evangelho, pois a salvação começa no dia em que Jesus anuncia que Deus é Pai misericordioso. Ele proclama esta misericórdia de Deus e a torna presente em sua pessoa. O Pai se revela a nós em Jesus e temos assim o compromisso de buscarmos nele nosso modelo de vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, ao contemplar este Evangelho, busque também você modelar a sua vida para ser misericordioso, por gratidão ao Deus que age em nós por misericórdia. Na terça-feira da segunda semana da Quaresma, continuamos o nosso percurso de reconhecimento, de encontro com Deus misericordioso e da necessidade de assumirmos o compromisso de também vivermos esta misericórdia na reconciliação com nossos irmãos e irmãs. A importância de vivermos uma vida humilde, uma vida de serviço, nós contemplamos neste dia, a partir do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Eles falam, mas não fazem. No Evangelho, Jesus critica a atitude hipócrita dos fariseus que agem para serem vistos pelos outros e cujo único desejo é receber reconhecimento social por suas ações. Entre nós, meus irmãos e minhas irmãs, deve haver igualdade e colaboração, não uma disputa de poder ou de qualquer competição sobre quem faz o maior esforço em suas devoções. Não é isto que nos torna perfeitos diante de Deus, não é isto que nos torna verdadeiros discípulos do Senhor. O que caracteriza o autêntico discipulado de Jesus é o serviço a Deus e ao próximo, com humildade e alegria. Adentremos nesta oração, não nos esqueçamos
do nosso lugar sagrado, não descuidemos do silêncio interior e exterior, não descuidemos dos preparativos necessários para fazermos a nossa contemplação. Eles são importantes no nosso desenvolvimento espiritual, no desenvolvimento do nosso retiro e da nossa oração. Nesta quarta-feira da segunda semana da Quaresma, a Igreja celebra a festa, a solenidade de São José, esposo de Maria. Mas nós tomaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. Trata-se do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu para que eles ocupem um lugar de honra e destaque no reino de Jesus. Aos filhos de Zebedeu e sua mãe, Jesus responde que aos cristãos não cabem os privilégios, as honras mundanas e as brigas pelo poder. Antes, quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. O que cabe ao cristão é a coerência. Devemos unir nossa ação ao agir de Deus, e se for por essa ação que sofremos, que sejamos felizes por isso, pois somos coerentes com o testemunho de nosso Mestre. Porém, se nosso sofrimento vier da briga pelo poder, pelo não reconhecimento humano de nossos esforços ou pela negação dos privilégios que desejaríamos ter, então nosso sofrimento é o pior de todos, pois sofremos por algo que não vale a pena. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados em nosso retiro a fazer um colóquio com o Senhor, oferecendo-se a Ele para ser um servidor. Podemos nos inspirar nas palavras do salmista: Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Que esta oração nos ajude a buscar o nosso lugar no seguimento de Jesus, como servos do Senhor. Nesta quinta-feira da segunda semana da Quaresma, nós somos convidados a meditar a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, extraído do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. O homem rico conseguiu o que os filhos de Zebedeu pediam ao Senhor. Jesus desaprovou o pedido dos dois irmãos e faz eco ao que Jeremias diz na leitura de hoje, extraída do capítulo 17 do profeta: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. Porque o rico perdeu o horizonte do divino, renunciou à presença de Deus em sua vida e ficou preso na sua própria ganância, condenado a uma vida mesquinha. Lázaro, ao contrário, não tem nada a se apegar e a sua confiança é na piedade alheia, que lhe foi negada pelo rico, mas não por Deus no dia da ressurreição. Veja, meu irmão e minha irmã, que esta parábola não pretende esclarecer o pós-morte, mas advertir sobre as opções a serem feitas no mundo. Se o sentido de nossa vida consistir no apego às coisas deste mundo, a vivermos como glutões, nós seremos de todos os mais miseráveis. Mas se apoiamos a nossa confiança no Senhor, o nosso coração se abre em solidariedade a manifestar o amor de Deus em nossas vidas. Nisso consiste o sentido de nossa existência.
Na sexta-feira, por fim, meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo de 33 a 43 e versículo 45 a 46, nós adentramos e meditamos a parábola dos vinhateiros. Este é o herdeiro, vamos matá-lo. A parábola de hoje é um dos textos mais difíceis de serem rezados, pois se começamos a semana no domingo rezando a transfiguração do bem, hoje vemos a transfiguração do mal na atitude dos vinhateiros. A parábola nos mostra o crescimento da maldade e da crueldade em quem não optou pelos valores do reino de Deus, mas pelas riquezas do mundo. No entanto, ela também nos lembra da paciência de Deus e das muitas oportunidades que o Senhor nos dá. Às vezes percebemos estas oportunidades só quando já as perdemos. Mas a parábola é também uma promessa, ou seja, a pedra eliminada é escolhida como pedra angular. O fracasso de um projeto de nossa vida, da nossa existência, pode se tornar um gatilho para uma nova existência que se inicia, um novo modo de vida, uma nova percepção, uma nova compreensão da nossa realidade. Então, meu irmão e minha irmã, peça a graça de transformar as pedras rejeitadas em sua vida em pedras angulares. Busque a sabedoria de aprender com as quedas e de se levantar delas sendo uma pessoa melhor. O sábado nós o consagramos para a oração de repetição. Isso quer dizer que o texto sagrado de hoje são as próprias anotações feitas e a repercussão das orações em nosso coração. Sejamos fiéis em nosso caminho e no nosso retiro. Consagremos este tempo ao Senhor, para que o tempo de conversão se estruture em nossa vida como uma nova vida em Cristo ressuscitado. Nós também possamos deixar ecoar esse sentido de vivermos a misericórdia de Deus e de assumirmos o compromisso de sermos misericordiosos, assim como o Pai do céu é misericordioso. Essas foram as meditações da segunda semana da Quaresma. No nosso próximo podcast, nós iremos apresentar a terceira semana da Quaresma, ajudando-nos assim no percurso de nossa conversão. Até lá!